Olá, tá começando mais um Na Torcida e hoje nós vamos falar de um jogo que movimenta milhares de pessoas durante o Campeonato Brasileiro, o Cartola Futebol Clube. Assistências, roubadas de bola, finalizações, esses são alguns dos elementos que os cartoleiros ficam de olho a cada rodada. Se você faz parte dessa turma, presta atenção porque tem dicas importantes. A gente vai falar também sobre a participação da UNO Chapecó nos Jogos Universitários Catarinenses e sobre o primeiro Fórum Regional de Esportes realizado em Chapecó. Vem com a gente, o Na Torcida tá no ar. O Campeonato Brasileiro está de volta no fim de semana, depois da parada para a Copa América. E tem muita gente que estava ansiosa por esse retorno. Eram os cartoleiros, aquela galera que brinca de escalar os times a cada rodada. É essa turma que a gente recebe hoje. O Cassiano, a Janice e o Felipe estão aqui com a gente. São nossos colegas de UNO Chapecó. Queria que vocês se apresentassem. Então, olá pessoal, sejam bem-vindos. Janice, você trabalha em que área aqui da UNO? Olá, eu trabalho no desenvolvimento no DTI. E você, Cassiano? Olá, eu trabalho na Diretoria de Desenvolvimento Humano. Felipe? Olá, Marina. Eu sou professor do curso de Educação Física e coordenador do Núcleo do Desporto Universitário da Universidade. E há muito tempo vocês já estão aí nessa função de jogar, de brincar com cartola? Eu faz uns 3 anos a 4 que eu comecei a jogar o cartola. E você? Aproximadamente 5 anos, mais ou menos isso. O Felipe já tem tempinho, Eu jogo né? cartola desde a primeira edição, porque como eu morei um tempo fora do país, lá tem um fantasy futebol da Champions League. Então eu sempre joguei com os amigos de lá e aí quando o cartola surgiu no Brasil, eu já comecei a jogar desde a primeira edição. Certo. O Cassiano trabalha num setor aqui da UNO Chapecó que tem muitas meninas, muitas mulheres. A Janice num setor que tem muitos meninos, né? Como é que é lá no teu setor, Cassiano? É só você que joga? Você tem colegas para competir também? É eu e mais um, só que eu sei. É bem poucos mesmo, então é bem... As meninas não participam muito lá no meu setor. A Janice já é o contrário, né? É o contrário. Sei que eu jogo e alguns guri tentaram arriscar, eu acho que alguns anos, mas não jogam mais. Ah, é? Só você que ficou firme ali. Eu gostei e até hoje estou jogando. E você gosta de futebol também ou é só com cartola que você se Não, envolve gosto mais? de futebol, gosto de assistir jogos, jogo futsal também. Olha só. Ai, que bom. Então a gente vai poder conversar bastante ainda ao longo do programa, saber um pouquinho mais da história de vocês com o Cartola, as dicas e o desempenho de cada um aí, né? Quero saber como é que tá a pontuação dessa galera e comparar com a minha, que eu também não tô lá essas coisas, não. Mas agora antes, a UNO Chapecó sediou essa semana o primeiro Fórum Regional de Esportes, um evento que trouxe discussões importantes e a nossa equipe acompanhou. Olá Marina, olá todo mundo ligado no Na Torcida. Bom, a gente acompanhou realmente esse fórum de esporte que aconteceu na UNO Chapecó durante toda a quinta-feira e o tema desse evento foi A Caminho do Pódio. Aqui comigo, o Paulinho Rosa, que é presidente da Pro Esporte. O Paulinho estava nos explicando que não é só a questão dos resultados, né, Paulinho? É toda a questão da trajetória do atleta. Explica para nós o porquê da discussão desse tema, tudo bem? Tudo bem. Não, na verdade é assim, o fórum ele veio numa perspectiva de construir um debate acerca do esporte. Esse é a caminho do pódio é esse. E quando a gente fala pódio, a gente não fala apenas de resultados, mas sim de processo, todo o processo construído para chegar ao pódio. Então, nesse momento, veio para cá professores, técnicos, estudantes, atletas, para que juntos a gente possa construir perspectivas em relação ao esporte no futuro. A gente, quando discute esporte, a gente pensa em algo imediato, que se resolve hoje ou amanhã. E a gente esquece que toda a trajetória de um atleta leva 10, 15, 20 anos para se consolidar. Então, nessa perspectiva, o Fórum vem para promover o debate, para que todos possam trazer sugestões, para que a gente possa planejar o esporte a longo prazo. Campeões não se faz só com treinamento, tem toda a questão psicológica, toda a questão administrativa também, né, Paulinho? Isso, então... bem esse é o tema mesmo. A gente
traz isso para uma reflexão das pessoas, dos envolvidos, porque se pensa muito na quadra, naquele espaço. E a gente diz que esporte ou competição não se ganha só dentro de quadra, tem toda uma questão de estrutura, uma questão de planejamento, de organização. Essa organização depende de material esportivo, depende de locais para treinamento, então é muito maior que aquele espaço da quadra. Sem contar nessa questão de desenvolvimento do atleta mesmo, a parte psicológica, a parte cognitiva, ela também está intrínseca nesse processo. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Então o evento realmente trouxe aí várias discussões durante todo o dia, muito importante para fomentar o cenário do esporte no município e em toda a região oeste. Voltamos ao estúdio. E a Unochapecó manteve a tradição e foi destaque nos Jogos Universitários de Santa Catarina. Várias modalidades ficaram entre os primeiros colocados. Os atletas voltaram para casa com importantes premiações na bagagem. Com disputa acirrada, o basquete feminino venceu a equipe do Unisociesc pelo placar de 33-30. Esse é o 7º título consecutivo nos JUCs. No futsal, a equipe masculina venceu todas as partidas disputadas e, na final, goleou a UFSC por 6-1 e garantiu o tricampeonato. Já as meninas do futsal feminino tiveram dificuldades, não conseguiram superar a Uniplac de Lages e ficaram com o vice-campeonato. E teve estreia da equipe de futebol de campo na competição. Mesmo com desfalques, o time conseguiu conquistar a 3ª colocação da competição. A equipe de handebol feminino também ficou no 3º lugar. E no xadrez, o masculino ficou em 5º e o feminino ficou na 7ª colocação. Já as meninas do voleibol venceram pela 10ª vez seguida os Jogos Universitários Catarinenses e conquistaram o decacampeonato. Depois do intervalo, a gente vai bater um papo sobre Cartola, um jogo que mobiliza muita gente. Fica aí que o Na Torcida já volta. O impossível precisa ser questionado. E se eu te disser que dá para transformar soro de leite em curativo para a pele? Ou quebrar fronteiras e levar a universidade para as terras indígenas da região? Sua pupila e células neurais se expandem quando você vê algo novo. É possível o conhecimento mudar o mundo, o seu e ao seu redor. Acredite. Unochapecó. Com o advento da internet, as clássicas histórias em quadrinhos encontram uma nova forma de circulação. As webcomics, ou HQtrônicas, surgiram na metade dos anos 90 e, através de CD-ROMs, iniciaram sua transição para o mundo digital. Entre as principais vantagens de se utilizar esse meio está a facilidade no acesso ao conteúdo e a disponibilidade de relação entre o leitor e o autor. Auriele Alves Adam, na monografia do curso de Design Visual, desenvolveu webcomics para Facebook e Instagram. As webcomics trazem 5 publicações em forma de história em quadrinhos que trazem reflexões sobre os direitos humanos. A primeira é sobre uma viagem no tempo em que o personagem principal contextualiza e explica de forma didática os conceitos e a história dos direitos humanos. Os demais enredos situam o leitor a respeito dos tipos de direitos existentes e o que aborda o documento da Declaração Universal de Direitos Humanos. Além dos direitos individuais de liberdade e igualdade, a HQ reforça os direitos dos serviços e aos que fazem referência ao lema da Revolução Francesa. Ainda abordam os direitos ao acesso à tecnologia e bioética. Atualmente existem diversos sites com o propósito de reunir webcomics. Um exemplo é o www.guiadosquadrinhos.com, uma base de dados brasileira criada para catalogar HQs publicadas no Brasil. Eu sou Laura Fiore e este é o Uno Ciência. Até a próxima! Vontade de escalar o próprio time? Já pensou que maravilha ter todos os craques do campeonato à disposição? Pois é assim que funciona o Cartola, um jogo virtual onde cada participante é o dono do próprio time e pode escalar quem quiser, mas não é tão fácil assim. Assim como na vida real, os jogadores custam dinheiro e para ter os melhores é preciso desembolsar muitas cartoletas.
Por isso é importante pontuar bem para terminar a rodada com mais dinheiro no bolso. E aí, como fazer? Qual é o segredo? É isso que a gente vai saber com esse pessoal que está aqui com a gente hoje, participando Na Torcida, a Janice, Cassiano e o Felipe, que também são jogadores do Cartola, são nossos colegas aqui de Uno Chapecó. E aí, gente, tem segredo? Como é que vocês fazem para escalar o time a cada rodada? Bom, eu a cada rodada tento não perder muita cartoleta também, né? Mas agora, como já tá na nona, eu acho, então eu escalo os que têm uma média maior, os que estão indo melhor e os que jogam em casa ou jogam fora e está indo melhor no Campeonato Brasileiro. E você, Cassiano? Primeiro é não ser clubista. Eu não posso pensar só no meu time, eu sou colorado, não vou escalar os do Grêmio, isso não pode acontecer. E as primeiras rodadas eu sempre tento somar, juntar dinheiro. E aí depois eu consigo escalar os melhores jogadores, as melhores médias, como a Janice falou, para ter um desempenho melhor. E você, Felipe, que já está um tempinho aí nessa estrada? Então, é mais ou menos o que eles comentaram. A gente dá uma olhada nas médias de pontuação, dá uma olhada nos scouts dos atletas, tem alguns fundamentos que valem mais pontuação, então vale a pena dar uma olhada se o atleta rouba muita bola, se ele é um jogador que dá muita assistência, isso vale a pena considerar. Também o retrospecto da equipe, se a equipe vem numa crescente, se a equipe tá em baixa. Então, tem vários fatores que dá para se considerar e isso que o Cassiano falou é bem importante, deixar um pouco o clube do coração de lado e agir um pouco mais com a racionalidade para não correr o risco de se dar mal. Essa questão de deixar o clube de lado. Vocês conseguem administrar bem? Por exemplo, o time de vocês vai jogar fora de casa, vocês escalam o jogador do time de vocês? Conseguem escalar jogador do adversário do time de vocês na rodada? Como é que administra isso? Do adversário nunca consegui. Eu também não. Eu confesso, do adversário não. Eu deixo ele escalado no meu time, mas o que tá jogando contra eu não consigo, porque automaticamente você torce para aquele jogador. Então eu não vou torcer para ele fazer gol contra o meu time. Dá um conflito de interesse, né? Não consigo. E vocês, meninos? Eu consigo escalar porque se tem um jogador que está indo muito bem e é do meu time rival, se ele está indo bem, pro meu Cartola vai ser bom. Pro meu time não, time de coração, mas pro meu time do Cartola vai ser bom, Mesmo eu vou que ele escalar. jogue contra o teu time. Mesmo que ele jogue contra. É difícil, dá uma coceirinha lá no dedo na hora de clicar, mas é aquilo que a gente falou, agir um pouco mais com a racionalidade, com essa questão, se o atleta que vai jogar contra o clube do coração vem num bom desempenho, é melhor escalar ele. Pelo menos você fica feliz de algum lado. Se ele for mal e o teu clube ganhar, você fica feliz pelo clube. Se ele for bem e o clube perder. E quando o clube está numa situação aí meio complicada, por exemplo, lá embaixo, precisando pontuar, e aí o que fala mais alto nessa hora? É o sentimento de torcedor? É a mão do Cartola? Eu acho que é um pouco de tudo, né? Mas eu procuro deixar o clubismo de lado sempre na hora de escalar, enfim. Eu procuro optar pelas melhores escolhas com base na racionalidade, olhando para os scouts, olhando se a equipe joga fora ou dentro de casa. Tem vários aspectos que são importantes, eu procuro deixar um pouco de lado essa questão do clube. Agora a Janice estava comentando que tá com bastante dinheiro no bolso, né? Pelo menos em cartoletas. Em cartoleta, pelo menos eu tô, né? Agora, para quem não tem, para quem tá lá tipo eu, assim, que eu acho que devo ter umas 90 cartoletas, que dica vocês dariam, assim, o que é importante priorizar nesse momento, assim? Invisto mais no ataque, invisto mais na defesa, cada rodada é uma rodada, tem um truque, como é que a gente faz? Geralmente, para ganhar a cartoleta, o que eu faço é pegar jogadores que foram mal na última rodada, que caíram bastante cartoletas, e se eles têm uma média razoável, escalar eles, que a probabilidade deles ganhar dinheiro é grande na próxima. É uma das estratégias. É uma das estratégias. Eu acho que é isso, porque a valorização do Cartola também é com base na média do atleta. Então, ele pode ter desvalorizado muito, mas se ele tem uma média muito ruim ao longo da competição, dificilmente ele vai. A menos que ele realmente seja o mito da rodada. Mas aí é um pouco de questão. Se o atleta já tem uma média muito ruim, para ele ser o mito da rodada, aí é muito mais questão de sorte do que você realmente ser competente para escalar. Agora, acontece, né? Às vezes de alguém escalar aquele jogador que ninguém estava dando nada por ele e o cara vai lá e é o mito da rodada. E aí, como é que é o sentimento, assim, você que
pensou toda a tua escalação, toda direitinha, planejada, quem joga dentro, quem joga fora, pegou os jogadores que vinham indo tão bem e de repente desponta lá um jogador que ninguém estava levando muita fé. Pra mim aconteceu na primeira rodada, coloquei jogadores do Ceará, o Ricardo Bueno. Aí o meu namorado olhou assim, meu Deus, olha quem que você colocou. Toda vez que ele fala de alguém que eu coloquei, automaticamente aquela pessoa vai vir. Ah, é? Ele fez 22 pontos na primeira rodada. Então, às vezes eu gosto de colocar aquela zebrinha que, vai jogar em casa, o jogo não vai ser tão difícil, vou arriscar. Tem vezes que dá certo. E tem dado certo, olha só. Vocês lembram qual foi a melhor pontuação de vocês? Eu na primeira rodada fiz 94 pontos, assim. Foi a maior que eu consegui até então. Esse ano eu fiz 100 já, 101 se eu não me engano, mas já teve um ano que eu fiz 160 numa rodada, que foi uma rodada muito atípica, que deu muitos gols e que a grande maioria das pessoas foi muito bem. Fiz, se eu não me engano, 164 pontos. Mas não fiquei entre os líderes da rodada, porque teve gente que foi muito além. Olha só, e você já Eu se lembra? fiz 105, acho, 106. Isso que o meu capitão não jogou aquele dia. Mas se tivesse jogado, eu tinha imitado. Eu nem vou falar das minhas pontuações então aqui, porque eu vou passar vergonha. Agora, essa questão do capitão também e dos jogadores que vão jogar, que não vão jogar, tem que ficar atento também, né? Eu, por exemplo, já recebi um aviso aqui que 3 jogadores que estão no meu time não vão jogar essa rodada. Isso, e agora com Copa do Brasil e Libertadores, os clubes que estão nessas competições também vão poupar jogadores no Brasileirão. Então tem que ficar atento para não escalar jogadores desses times que vão chegar no Brasileiro e não vão jogar. Sim. Então é bem importante também prestar atenção. Ficar atento a esses rodízios, né? O capitão é algo que veio ser um diferencial, né? Tanto para o bem quanto para o mal, porque muitas vezes você aposta num capitão, se ele negativar ele vai dobrar a pontuação, mas para menos no caso. Então, logicamente, para positivo também. Então é uma outra estratégia que você tem que adotar muitas vezes. Eu costumo apostar bastante em jogadores de defesa como capitão. Eu aposto bastante porque se eu tenho muita convicção que aquela equipe não vai tomar gol, se o meu defensor já fizer 5 pontos, ele já está com 10 garantido. O atacante ou o meia ali, ele tem a obrigação de fazer um gol, uma assistência para pelo menos chegar nessa pontuação. Então, quando eu estou um pouco convicto de que a minha defesa não vai tomar gol, o meu capitão são sempre os meus defensores. Eu nunca tinha pensado nisso, eu sempre pensei pelo outro lado, assim, eu não vou colocar um jogador de defesa como capitão, porque se tomar um gol já vai negativar. As melhores pontuações que eu fiz com o capitão foram todos com jogadores de defesa. Não toma o gol, às vezes faz uma roubada de bola, uma assistência, já faz 15 pontos, dobrando a pontuação. Então... Olha só. E vocês costumam escalar, por exemplo, mais de um jogador de defesa do mesmo time, ou mais de um jogador de ataque do mesmo time? Vocês olham para isso também? Como é que vocês fazem? Já aconteceu. Alguns times, quando o time está muito bem, que nem o Felipe falou, que tem convicção que aquela zaga não vai tomar gol contra determinado time, eu escalo os 2 zagueiros, os laterais, enfim, faço a linha defensiva toda de um time. Certo. Agora, por curiosidade, como é que são os nomes dos times de vocês, para quem quiser, de repente, depois ir lá dar uma acompanhadinha? O meu é Jani Mitz. Aham. É de Janice Schmitz, né? Daí Sim. eu mesclei. O meu é Penhoral. Penhoral. Isso. Lá, 2014, quando teve a reinauguração do Beira-Rio, foi Inter e Penharol. E veio uma brincadeira e ficou desde então. O meu é muito estranho, mas tem uma explicação. O nome do meu time é Iurui. É com Y-U-R-U-Y. E é esse nome porque quando eu comecei a jogar foi logo que terminou as Olimpíadas ali de Atenas em 2004 e depois teve a Paralimpíada e eu estava assistindo por acaso e tinha um nadador chinês que o nome era Hui Yu e ele só tinha o tronco, ele não tinha nenhum membro inferior e nenhum dos 2 membros inferiores e nenhum dos 2 membros superiores e me chamou muito a atenção. Tipo, ele só tinha o tronco e nadava com isso. E aí eu pensei, vou botar o nome do meu time desse cara aí mesmo, e ficou. E desde que eu comecei a jogar, e todos os fantasy que eu jogo, fica esse nome aí. Fica esse nome. Olha, ficou. Bom, o meu é Sashimi Futebol Clube, então não pode ser mais estranho que de vocês. Não tem uma explicação, todos os nomes que eu estava tentando colocar no momento não dava. Esse aí ficou, né?
E vocês já escalaram para essa rodada? Já estão com o time pronto? Como é que tá? Bom, eu já escalei, mas hoje tem Copa do Brasil, né? Então muita coisa pode mudar e sexta-feira tem que dar uma olhada novamente. Tem que dar né? uma olhada, também tem que dar uma olhada, porque o meu time, ele tá aqui, eu vou passar para vocês, quero ver o que vocês vão me dizer, com Paulo Vitor no gol, Rodinei do Flamengo, Hernandes, que já não vai jogar, tá aqui com um cartãozinho vermelho do lado, eu vou ter que substituir, Rodrigo Caio e Manuel na defesa, o Lúcio Gonzalez, Jean-Pierre do Grêmio, Thiago Galhardo, Wagner Love, André Luiz do Fortaleza e Bruno Henrique e o Rogério Ceni como técnico, porque eu não tenho muito dinheiro, então eu fui colocando as pessoas, mas óbvio que vai ter que ser revisado, porque já me avisaram que tem pelo menos uns 3 aqui que não jogam. Aí, vocês iriam com esse time? Eu sinceramente não olhei a rodada ainda, eu costumo escalar só quando tá fechando a rodada, justamente. Eu não mudo, eu escalo só uma vez e não mudo meu time, já é uma superstição, eu não mudo. Até para não ficar aquela coisa, pô, eu tinha o cara, agora eu tirei e ele foi bem, eu não faço isso. E também como tá próximo do fechamento da rodada, tu já tem mais ou menos uma noção quem vai e quem não vai. Então, eu nem olhei essa rodada, nem sei quais são os jogos que vão ter no final de semana, nem olhei ainda. Eu também vou deixar para sexta à noite, sábado de manhã, por essa questão que o Felipe falou, para ficar mais perto e não ter o risco de alguém ficar fora. Mas eu olhei a rodada ontem e tem o Grêmio jogando em casa e o Flamengo também, contra times relativamente fracos. Então, são 2 times que dá para apostar. Opa, então vou ficar de olho nessas dicas. Vocês já esqueceram alguma vez de escalar e aí foram mal na rodada? Ou fomos bem. Ou foram bem, né? Por não ter mudado o time, já aconteceu. Não esse ano, mas em outros anos. Eu já perdi liga porque eu não consegui escalar na última rodada. Eu estava em primeiro na liga e chegou na última rodada e eu tive que viajar. E eu estava pelo aplicativo e não sei se o 3G falhou na hora, eu dei um salvar, o time não salvou, ficou o anterior. E aí acabei perdendo uma liga por essa questão de ficar com o time anterior. Nossa! E ontem, quando a gente estava conversando, produzindo o programa, surgiram algumas teorias sobre critérios, assim, né? Porque o Cartola, ele reúne aquelas pessoas que são aficionadas, né? Que gostam e acompanham futebol, mas também reúne muita gente que joga por diversão. E aí, esse pessoal que joga mais por diversão tinha todo tipo de critério para escalar, né? Ou escala só do seu time, ou tem gente que escala porque o jogador é bonito. Acontece de vocês encontrarem também amigos, colegas que escalam assim com uns critérios meio esquisitos e às vezes vão melhor que vocês? Eu tinha uma amiga que ela escalava por cor de camisa. Ela, não, vou escalar só os de vermelho hoje. Escalava lá, Flamengo, Inter, todos que jogavam de vermelho. Outra, agora só de azul. Era esse o critério dela. Era esse o critério? Alguma vez funcionou? Eu não sei, nunca pedi pra ela. Essa de jogador bonito, já ouvi várias amigas que escalam por... vou escalar esses aqui porque eu acho que eles são os mais bonitos. Se dá certo ou não sei. Mas o bacana do Cartola é isso também, né? Que acaba sendo uma maneira da gente interagir com amigos, com familiares. Vocês certamente participam de algumas ligas, né? Então é divertido também, né? Agora eu acabei influenciando a família, umas 8 pessoas da família a jogar Cartola esse ano. Então estão todos jogando Cartola e final do ano vão ter que pagar a galinhada os 3 últimos. E por incrível, e a maioria começou agora na 8ª rodada, então só foram 2 rodadas. E daí, por incrível que pareça, eu estou pagando a galinhada. Eu não fui muito bem na primeira rodada, não quis apostar no Palmeiras, porque o Palmeiras entrou no Cartola, e não quis apostar. E daí acabei perdendo. Olha, não, mas tem tempo de reverter, né? Agora já consegui subir um pouquinho, mas ainda estou nos últimos. E o pessoal aqui deu dicas importantes. Agora tem mais gente que mandou recados pra gente sobre a participação no Cartola e também algumas dicas valiosas para quem precisa aí, tá precisando de uma ajudinha para escalar melhor seu time. Dá uma olhada. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Dani, repórter do Globoesporte.com de Floripa. E hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre Cartola. Essa aqui é a minha cartolinha da sorte, eu tenho 2. Uma para escalar o time em casa e uma para escalar o time no trabalho. Não sei se elas dão sorte, mas olha, eu sou líder em todas as ligas que eu estou participando no momento. A minha liga, que eu criei aqui na TV,
e também a Liga do Globo Esporte Nacional, dos repórteres, né, do GE Nacional, e também outras ligas. E já ganhei alguns mata-matas. A minha história com Cartola começou em 2016, quando eu comecei a jogar para valer, né? Em 2016 eu ainda era um pouco clubista, tipo, eu achava que o meu time ia ganhar todas as partidas e de goleada, então eu escalava sempre os jogadores do meu time, mas no final das contas a gente sabe que não é bem assim, né? Regra número 1 do Cartola é não ser clubista. Em 2017 criei a primeira liga na NSC, liga só para o pessoal da TV, né? Produtores, repórteres, editores. Em 2018, a liga já dobrou de tamanho, de 26, eu fui quase para 50 pessoas. E esse ano eu tô com 72 cartoleiros. Vocês imaginam como que é lidar com uma liga, organizar uma liga com 72 pessoas em dia de rodada? É quase insuportável. O pessoal fica narrando o jogo no grupo no WhatsApp que a gente criou para passar informação, né? É gol de um, gol do meu capitão, meu goleiro tomou gol, cartão e não sei o quê. Então é muito engraçado. Eu gosto muito desse mundo de cartola, né? Para a próxima rodada, a minha dica valiosa, hein, é o Everaldo da Chape. Não é porque eu tô falando com o pessoal do Oeste que eu vou, né, pagar pau para ele, não. Everaldo é muito bom. Estava no meu time em praticamente 5 ou 6 das 9 rodadas já disputadas, como capitão sempre, e foi muito bem, né? O artilheiro. A Chapecoense está na zona de rebaixamento, mas o Everaldo mostrou que é uma boa contratação e está fazendo valer isso. Então, pro final de semana, a minha dica é Everaldo. Também tem Flamengo, que é uma boa opção para rodada, Santos, times que estão na ponta da tabela, o Palmeiras, que não dá para esquecer, mas a minha dica, uma diquinha só, Everaldo. Quem quiser alguma dica pode me chamar no privado no Instagram, pode me chamar no Twitter também, meu e-mail, que eu dou umas dicas e pro pessoal mitar e ganhar várias ligas esse ano, viu? Um beijo, tchau! Fala pessoal, abraço pra todo mundo! Tava com saudade do Cartola, do Campeonato Brasileiro, teve essa parada aí pra Copa América, tava órfão do Cartola, mas agora a gente tá de volta, né? O game tá de volta e tem alguns jogos importantes nesse final de semana. É o caso do Corinthians e CSA. Pra mim vai ser o jogo chave da competição desse final de semana, pro Cartola em especial, porque o Corinthians tem, de certa forma, uma pressão para fazer um bom campeonato brasileiro e o CSA é um time muito limitado. Então, eu espero que o Corinthians vá para cima do CSA e possa vencer o jogo. Por isso, eu vou apostar no Fagner, lateral direito, nessa rodada, e também no Pedrinho, meia. Os dois têm uma média acima de 5 pontos por rodada e, de certa forma, o Fagner está custando 15 cartoletas, mas não é assim tanto investimento. O Grêmio também joga com o Vasco nesse final de semana. Eu vou do Jeromel, Jeromito na zaga, obviamente, né? Sempre tem uma pontuação muito boa. Não espero que o Vasco faça mais do que um gol contra o Grêmio, né? Jogando na arena do Grêmio. Então são dois jogos fundamentais nesse final de semana. Vou apostar no Corinthians contra o CSA e no Grêmio contra o Vasco em Porto Alegre. Em especial, Pedrinho, o Fagner e também no Grêmio o Jeromito. E acho também que o Grêmio não vai fazer uma goleada contra o Vasco, por isso que eu não vou aqui colocar atacantes do Grêmio. Abraço para todo mundo. Então, mais algumas dicas importantes para quem está na dúvida de como escalar seu time para essa próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, o campeonato deu uma parada longa e agora a gente vai ter que se inteirar de novo, né, dos jogadores, quem está lesionado, quem joga, quem não joga. Mas espero que seja uma rodada boa para todo mundo, né? Para todo mundo que joga no Cartola, né? Para todos os times vai ser meio difícil. Alguém vai ficar... Sim, esperamos. Isso. Tomara, agora eu acho que a gente tem que dar uma olhada de novo. As equipes tiveram um período de treinamento, talvez muda um pouco a forma de jogar, os atletas também acabam tendo uma participação diferenciada, talvez o atleta que roubava muita bola, se mudou a forma da equipe jogar, talvez ele já não seja tão efetivo. Então tem vários aspectos que tem que considerar se a gente quer ter uma boa pontuação, além de ter sorte. E alguns atletas saindo também, janela de transferências, então alguns que vinham bem, que a gente estava escalando, não conseguimos mais escalar. Outros estão chegando, também tem que dar uma olhada nisso. Exato. São jogadores bons. Uhum. Agora, sim, para a gente encerrar a nossa conversa, tem um nome certo que esteja sempre no time de vocês ou não? Ou vai mudando? Bom, eu gosto do Everton Cebolinha, principalmente quando o Grêmio joga em casa ou contra algum time fora. Certo. É o meu preferido. Você, Cassiano? Eu é o goleiro do Bahia, é Douglas, salvo engano. Ele é muito bom, ele faz muitas defesas geralmente e o time do Bahia tá bom. É uma aposta que eu
sempre que possível eu coloco ele. Ele tá no meu time, é isso. Eu costumo colocar bastante o Pedro Jeromel do Grêmio, que mesmo o Grêmio vinha sempre, nos outros anos tomava pouco gol, esse ano tem tomado mais gols, mas mesmo assim ele é um atleta que rouba muita bola, muitas vezes faz gol, dá assistência, então eu costumo colocar ele muitas vezes de capitão também. Ele tem uma regularidade, né? Isso. Pessoal, muito obrigada por terem tirado esse tempinho e vir aqui conversar com a gente sobre Cartola e dar algumas dicas aí importantes para quem está em casa assistindo. Eu aprendi bastante com vocês, vamos ver se melhora o meu desempenho agora. Muito obrigada por terem estado aqui conosco hoje e boa sorte para vocês aí no Cartola, nas ligas. Vou começar a acompanhar o desempenho de vocês também. Só para ficar um pouco mais triste. Só para ver de quem mais eu tô atrás. Ou feliz, Estou indo bem. Muito obrigada, então. Obrigada. A gente agradece. Essa edição do Na Torcida está terminando. Na semana que vem a gente está de volta. Até lá.